Olá, bom dia mais uma vez a você de casa, ligadinho aqui no nosso programa. Olha, tivemos alguns probleminhas técnicos quanto à energia e não conseguimos então manter o nosso quadro Entenda Direito com Abram. Quero saber se ele já está aqui conosco. Bom dia, Abram. Abram, já está a produção? Já estou aqui. Bom dia de novo. Eu não saio daqui não. Bom dia, bom dia. Pois é, pessoal, a gente teve um probleminha aí com a energia, tá? Pedimos desculpas por isso. E, na verdade, quem tem que pedir desculpas é a Coelba, né? Pelo serviço não tão bem prestado. Mas vamos continuar aqui, vamos trazer informação, vamos ao que interessa. A gente está falando sobre o auxílio-doença, que é um benefício prestado pelo INSS aos seus segurados, tá? Quem tem direito a esse benefício? Primeiro ponto, a pessoa tem que ter a condição de segurado, tá? Ou seja, ele tem que contribuir mensalmente para o INSS, tanto como empregado, tá? Onde ele recolhe a parte dele e o empregador recolhe a outra parte, a parte da empresa, quanto também como contribuinte individual, como autônomo, tá? Para isso, é necessário que, para ter direito a esse benefício, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que estar incapacitada para o trabalho por mais de 15 dias. Não são 15 dias. 15 dias ele não tem direito ao auxílio-doença, tem que ser mais de 15 dias. Após esses 15 dias, ele tem que dar entrada no requerimento administrativamente mesmo, lá no INSS, para requerer o auxílio-doença dele, tá? Então, tem que ser a partir do 16º dia, tá? Não é do 15º dia. Quem pode requerer? Primeiro ponto, como eu já disse, estar na qualidade de segurado, tá? E que tenha cumprido o período de carência. A carência mais comum são 12 contribuições, ou seja, a pessoa tem que ter 12 contribuições, um ano de contribuição para que tenha direito a esse benefício, ao auxílio-doença, tá? Então, estar na qualidade de segurado e ter cumprido o período de carência, que são 12 contribuições, um ano de contribuição, tá? Existe também uma hipótese onde não há essa carência, tá? Mas é uma hipótese que a gente não gostaria que nenhum de nós, né, precisasse, que seria no caso de doenças graves. E aí a gente, quando a pessoa é acometida com a doença que estão na lista conjunta do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Saúde, ela não precisa cumprir a carência, tá? Entendido até aí, Pérola? Tudo ok? Tá. Eu queria entender. Então, eu não sei se você vai trazer esse tópico aqui pra gente, mas eu queria entender aí sobre o MEI. Se quem contribui aí, os microempresários, né? Eles com essa contribuição ali mensal ao INSS, tem ali alguma possibilidade de uma aposentadoria antes? Ou quais são os benefícios realmente com essa contribuição, Abram? O microempreendedor individual, quando ele paga aqueles R$70, aquele valorzinho, né, todo mês, através do DAS de MEI, ele tem sim cobertura previdenciária, tá? Ele tem direito ao auxílio-doença também e diversos outros benefícios. Naquele valor, o único benefício previdenciário que não está incluído é a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas ele, ainda assim, ele pode sim, desde que ele pague um adicional, que eu acho que é 8 ou 9% a mais, ele recolhendo isso, ele pode também ter o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Então, o MEI também é beneficiado com o auxílio-doença, ele tem direito a acessar esse benefício, cumpra também
os requisitos de tempo, né, da carência. Não é pagar hoje e achar que a partir de amanhã ele já pode acessar esse benefício, a não ser naqueles casos que a gente não gostaria, que seria de doenças graves. Quais são os importante benefícios? a gente... Pode falar. Pode perguntar, pergunta. Eu queria entender, então, quais são esses benefícios ali que o microempreendedor ele pode ter com esse pagamento mesmo? Todos os benefícios previdenciários, direito a tudo. Ele é um segurado do INSS. Tá? Não existe, assim, alguma coisa que ele não tenha, exceto o que eu falei da aposentadoria por tempo de contribuição. Que aí, para ter acesso a esse benefício, ele vai ter que pagar 8% a mais, vai ter que recolher numa guia separada e para que seja computado para que seja computado o tempo de contribuição e ele consiga se aposentar por tempo de contribuição. Correto. Você tem alguma dúvida, Toné? Não, eu quero saber o seguinte: que tipo de doenças esse auxílio abrangeria? É todo tipo de doença ou tem uma lista específica de doenças específicas? Como é que funciona isso? Bom, existem dois tipos de auxílio-doença. O primeiro é o auxílio-doença previdenciário, tá? Quando a pessoa, por algum motivo, fica incapacitada para o trabalho por mais de 15 dias, tá? E ela pode requerer. E existe o auxílio-doença acidentário, que é aquele que ocorre no ambiente de trabalho, tá? Ou no deslocamento para o trabalho. Esse é o auxílio-doença acidentário. Existe uma diferença prática e real quando do retorno do trabalhador às atividades. Tá? Ele trabalha numa empresa, então ele teve um acidente de trabalho, o ônibus ele caiu de moto quando estava indo para o trabalho, um acidente de percurso, tá? O que é considerado um acidente de trabalho. Quando ele retorna ao emprego, ao trabalho dele, quando ele está apto a retornar, quando tem a saúde restaurada, ele vai deixar de receber o auxílio-doença e vai voltar a trabalhar. Ele tem um período de estabilidade que pode ir até 12 meses. Então, durante esses 12 meses, ele não pode ser demitido pela empresa, a não ser que seja demissão por justa causa ou que ele peça demissão, ele voluntariamente se desligue da empresa. Tá? No caso do auxílio-doença... Recebe o salário integral, ele recebe uma parte do empregador paga e outra parte é o INSS que paga? Como é isso? O INSS paga integralmente e o cálculo hoje, antes da reforma previdenciária, o cálculo era assim, era feita, pegava 80% das maiores contribuições, tá? Pegava todo o histórico de contribuições do segurado, descartava 20% das menores e contabilizava somente 80% das maiores, tá? A partir dessa média aritmética, ele recebia 91%. Vamos imaginar assim, a pessoa sempre recebeu 5 mil reais, tá? Então, a média vai ser 5 mil reais. Ele vai receber 91% disso, tá? Vai dar 4.500 e um pouquinho, em torno de 4.500 reais, tá? Hoje não. Ele recebe, calculado hoje, depois da reforma da Previdência, vai pegar 100%, a média aritmética de todas as contribuições feitas por ele, e depois que se chegar nesse número, ele vai receber 91% dessa média aritmética. Ou seja, se a média aritmética foi 5 mil, vai aplicar lá o fator de 0,91 e ele vai receber em torno de R$ 4.500. Mas é importante dizer que essa regrinha também tem um detalhe. O valor do benefício que ele vai receber
depois de abatido esses 9%, não pode superar a média dos últimos 12 meses. Então, se ele trabalhava antes em uma empresa ou tinha uma atividade que ele recebia mais, quando ele ele mudou de emprego e começou a receber menos, ainda que a média seja maior do que o salário atual dele, quando ele for requerer, o cálculo do benefício vai levar em consideração o salário que ele recebeu nos últimos 12 meses. Então pode ser um pouco cruel, tá? É uma conta cruel que pode muitas vezes não ser benéfica ao beneficiário, ao segurado, mas é o que a lei determina que seja. E quanto às doenças, Toné, as quais não se exige carência, são assim, as doenças consideradas graves: tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, câncer, mal de Parkinson, nefropatia grave, AVC, e uma série de outras. E essa lista ela é atualizada salvo engano, a cada 2 anos, tá? E é uma lista que não é taxativa. Eu já vi casos de doenças, eu inclusive atuei como advogado para pessoas que foram acometidas com outras doenças, mais graves também, e ele conseguiu, mesmo sem a carência, ter direito ao benefício. Agora sim. Respondi? Respondeu, agora sim. Fiquei ainda em dúvida sobre isso. No caso, vamos mandar aqui específico, no caso do câncer. Aí o trabalhador tá na empresa já há uns 10, 15 anos e lá descobriu que está com câncer. E sabe que em muitos casos o câncer tem tratamento, mas não tem cura. E aí? Ele não pode ser demitido, né? Não, ele vai ser afastado. Tá? Ele pode ser afastado, tá? Porque assim, não é porque a pessoa tem câncer que ela vai se aposentar, né? Porque a gente precisa separar esses institutos da aposentadoria do auxílio-doença, da pessoa que está doente. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer de pele, tá? Ela pode sim receber o auxílio-doença durante o período do tratamento, tá? Ela não vai se aposentar porque provavelmente, porque a lesão é pequena, ela após o tratamento vai retornar à empresa, ao seu trabalho. Então, o que a gente tem que entender é que a doença tem que ser incapacitante, ou seja, a pessoa precisa não poder trabalhar. É necessário que ela não possa trabalhar para ter acesso a esse benefício. Final, que o paciente tem que ser submetido a aparelhos para fazer diálise periódicas, regulares, às vezes 3 vezes por semana. Nesse caso aí é uma coisa para a vida inteira. Então ele tem que receber, ele tem esse auxílio-doença, ele tem direito, não? Na verdade, num caso como esse, tratando de uma doença crônica e que requer tratamento, existem casos de pacientes renais que precisa fazer a transfusão, a diálise, né, diariamente, né? Nesse caso aí, o auxílio-doença pode ser um benefício inicial, mas que vai ser transformado, vai ser mudado posteriormente para uma aposentadoria por invalidez, tá? Então a gente vai sair do benefício do auxílio-doença para ir para a aposentadoria. E aí demora também para receber esse benefício da aposentadoria? Não era do auxílio-doença. Para muito. Tá, para receber o requerimento pode ser feito de forma administrativa, tá, através do INSS e outros canais de atendimento do INSS. E deferido, ok, tá? Indeferido o requerimento do beneficiário, do segurado, ele pode entrar com recurso, tá? A segunda instância ainda administrativamente, ou até mesmo entrar na justiça, tá? Recorrer ao judiciário para que na pessoa do juiz ele tenha lá o benefício dele garantido.
tá? O que é importante, mais do que importante até, é fundamental, que o segurado ele tenha sempre em mãos, tenha tudo muito bem organizadinho, todos os laudos que comprovam a doença dele, todos os exames realizados, tudo que se refere àquele problema de saúde que ele tem, tanto para requerer quanto para manter o auxílio-doença, é importante ele ter isso tudo muito bem organizado, porque vai ajudar o perito médico do INSS a ter a decisão dele de forma mais adequada, de forma mais apropriada. Porque o INSS não vai mandar fazer todos os exames. Ele vai chegar com todos os exames prontos, com todos os laudos, com tudo, e o perito médico vai fazer uma avaliação da pessoa, tá? E com isso, isso vai ajudar muito e vai facilitar muito o trabalho do perito médico. A gente vê diversos requerimentos, pessoas que realmente deveriam ter acesso ao benefício, mas têm o benefício negado por falta de documentação. A pessoa fez um exame, mas não levou, tem um laudo, mas não sabe onde está, não guardou adequadamente, e no dia da perícia dele, ele não levou. E aí isso prejudicou o trabalho do perito médico. E, ao final, a palavra ali é do perito. Né? Olha, a pessoa está apta a trabalhar, a doença é grave, não é? Recomendo o auxílio-doença ou não recomendo. Então, é importante que a pessoa tenha toda essa documentação referente ao acidente que ele sofreu ou a doença muito bem organizada para levar no dia da perícia. Agora, Abraham, eu tinha uma outra pergunta também relacionada a essa questão aí das perícias, pela demora que tem, né? E em relação a esse benefício do INSS em si. Um exemplo, digamos que eu tenho ali uma família, vamos voltar lá aquelas contextualizações nossas, Toné. Tenho aqui uma família e eu acabo falecendo. Meu filho, de repente, ele tem aí, então, esse auxílio ali do INSS? Ele recebe ou não? Não é passado? Nesse caso que a gente está falando aí sobre o MEI, sobre o microempreendedor. Não recebe. O auxílio, o benefício que filhos ou cônjuges ou companheiros receberão vai ser a pensão por morte. O auxílio-doença é para a pessoa do segurado, não é transmitido para terceiros. Outras questões, né? No MEI não entra, não se encaixa. Você pode repetir a pergunta, por favor? Olha, um exemplo. Eu tenho uma família e aí eu morro ali. Se os meus filhos, eles podem ter, então, acesso aí a um auxílio ou a minha aposentadoria completa. Quais são ali as regras para essa família, né? Esses filhos, ou o esposo ou a esposa, ter acesso a esse benefício e não ficar sem ter ali como sobreviver, como se manter. As regras são exatamente aquelas que se referem aos benefícios da pensão por morte, que nós já tratamos uma vez. A dependência econômica, ou seja, filhos até 21 anos, tá? Companheira ou cônjuge. São aquelas, a gente já falou disso uns 2 ou 3 programas atrás, tá? São exatamente aquelas regras para receber a pensão por morte. Tá? Eu acho que isso responde a sua pergunta, né? Mas eram 2 perguntas que você tinha feito, eu não ouvi a primeira. Isso. A outra era em relação aí ao MEI, mas você conseguiu então sanar a minha dúvida de que o MEI não tem ali então esse acesso à aposentadoria, ou seja, o filho não teria também. Tem, não, o MEI tem acesso à aposentadoria, sim. Ele não tem acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Mas ele tem o direito à aposentadoria por idade. Certo. Então, nesse caso, só seria por idade, não pela contribuição ali dos anos ao INSS. Exatamente. Ele pode, sim, mudar isso, desde que ele contribua adicionalmente, salvo engano, com 8% a mais calculado sobre o salário mínimo,
para que conte como, para que conte o tempo de contribuição para a aposentadoria. Certo, consegui entender sim. Agora uma outra coisa, Abraham. Você fala ali sobre algumas doenças, né, que entram nessa carência. Eu queria entender de uma que hoje em dia acredito que 50% da população sofre, que é a depressão. A depressão, ela sendo ali comprovada, né, através de laudo médico, ela também tem esse acesso aí ao benefício social? Se a depressão que a pessoa estiver sofrendo for incapacitante para o trabalho, ela vai receber. Tá? O que a gente tem que ter claro em mente é que a pessoa ela tem que estar incapaz para o trabalho. E a gente observa muito essa questão de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e diversas outras doenças de natureza psicológica, né, de natureza psíquica, em trabalhos, em empregos que tem maior, que são assim, que o empregado vive muito tensionado, né? Vive sob muita pressão. Os bancos, por exemplo, o trabalho do bancário não é um trabalho fácil. É meta em cima de meta, muita pressão da chefia, né? Pressão de todos os lados, cliente reclamando, o sistema nunca funciona, e mais meta para cumprir. Ah, se você não bater sua meta, eu vou te mandar embora. Isso existe, sim. E os bancos, os empregados de banco, são um dos maiores clientes, né, por assim dizer, do INSS para o recebimento do auxílio-doença, sim, pelos períodos que eles ficam afastados. E muitas vezes a gente percebe essas licenças médicas, né, assim, por anos. Tem pessoas que passam 2, 3, 4, 5 anos, né, fora do trabalho por conta dessas doenças. Então, isso custa muito caro para o INSS, custa muito caro para a empresa também, para os bancos, que eles têm que manter o plano de saúde e diversos outros benefícios. E isso aí é um ponto muito interessante que você tocou, Pérola. Eu acho que a gente está num momento do mundo, da vida, que a gente deve repensar todas as relações, né? Será que é necessário mesmo toda essa pressão para se atingir um objetivo financeiro de uma empresa? Será que não é hora da gente tratar o empregado, né? Porque essas empresas têm 100 mil empregados, 80, 100 mil empregados. Não é hora de tratar esse empregado de uma forma diferente para que ele não se ausente do trabalho? A gente não pode agora criar um ambiente de trabalho mais favorável para que a pessoa não adoeça e, com isso, não cause mais prejuízo, né? Mais ônus ao sistema previdenciário brasileiro, que já vive tão capenga, e para a própria empresa também. Eu acho que a gente está chegando num momento que todas essas relações de trabalho precisam ser repensadas, para que a gente tenha uma sociedade saudável, mais justa, onde as pessoas consigam chegar em casa e realmente esquecer do trabalho. Minha esposa, ela foi bancária por muitos anos. Ela, quando saía do banco, 7, 8 horas da noite, ela chegava em casa com o banco na cabeça ainda. Final de semana, todos eles, era banco, era meta, sempre falando do banco. Então, assim, eu acho que é um momento que todos nós, a sociedade de um modo geral, precisa repensar essas relações de trabalho. Um exemplo que nós temos de que já está repensado, que estamos repensando isso, é essa mudança de escala, né, do 6 para 1. Óbvio que isso ainda precisa passar por uma série de estudos para ver o impacto disso real na vida do empregado e da empresa também, porque sem a empresa a gente não tem emprego, então é necessário que a gente tenha todos esses valores muito bem equilibrados, para que a conta fique boa para todo mundo, para que não haja, para que com isso a gente melhore tanto a qualidade de vida do empregado, mas, por outro lado, a gente não pode piorar, a gente não pode onerar a empresa, a gente não pode onerar demasiadamente a empresa. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado,
tá? Tem que ser muito bem feito, muito bem calculado. E se decidirem assim, o nosso Congresso Nacional, que seja colocado paulatinamente, e que seja feitas as correções necessárias para evitar as distorções. Assim, o trabalhador fica desempregado. Ele pediu para sair, ele saiu voluntariamente do emprego. Aí ele adoeceu. Ele tem direito a esse benefício, esse auxílio-doença. Ele terá que ter o quê? Tem que pagar com autônomo, não é isso? Ele teria que pagar com autônomo, então. Ele não é mais empregado, lá oficialmente lá na empresa. Ele já tinha saído, e aí, vamos dizer que a doença voltou. Mas ele que pediu para sair, voluntariamente. Ele saiu. Aí a doença voltou. Aí quem vai pagar? Ele que vai pagar. Agora ele teria que, para ter direito a esse benefício, ele tem que ser o quê? Ter que contribuir como autônomo, é assim? Ele precisa, assim, sempre que se ele foi demitido sem justa causa... Saiu voluntariamente, isso que eu estou falando. Não, então, mas eu vou só falar disso aqui, que faz parte do contexto. Se ele foi demitido sem justa causa, ele tem mais 2 anos como beneficiário, mesmo como segurado. Ele fica na condição de segurado por mais 2 anos, mesmo sem contribuição. Se ele pediu demissão, ele tem que continuar pagando lá, fazendo as contribuiçõezinhas dele, para que ele não perca a condição de segurado. Tá bom. Explicado. Olha, e no caso aí, então, eu escutei agora recente, né, uma pessoa com uma empresa, e eu não entendi ali muito bem se já havia a necessidade, se já havia ali o interesse ou alguma conversa pelas partes sobre a demissão daquela funcionária. A moça, ela então passa mal ali durante o emprego, no tempo normal de serviço, e acaba indo ao hospital e descobre que está grávida, que vai ter um bebê, que vai dar à luz. Nesse caso aí, onde já tinha talvez o interesse da empresa ali em dar, né, baixa na carteira, em demiti-la, existe alguma lei ali que vai deixar ela alguns meses, né, acho que de 3 a 4 meses, dentro da empresa, né, recebendo ali o valor e tudo. Após esse prazo, se a moça quiser ir ali à justiça, né, buscar ali por algum recurso de ajuda, de auxílio maternidade ou algo do tipo, é possível? Aí a gente vai tratar. Olha, o que você está me falando é que ela pediu demissão ou ela foi demitida quando estava grávida? Ela não pediu nem demissão nem foi demitida. Ela estava trabalhando na empresa. Mas já havia ali uma especulação de que ela seria demitida. Ela então passou mal ali no horário normal de trabalho, descobriu que estava grávida e que ia ter o bebê naquele dia. Só que já tinha o interesse da empresa em retirá-la. Nesse processo ali de ter o bebê, fica, acho que 3 meses, né, recebendo ainda. A pessoa está dentro da empresa, não consegue demitir. Acredito que seja isso. E ela saindo, pode chegar até mais tempo, tá? Ela tem estabilidade, sim, tá? Ela não pode ser demitida durante o período gestacional e depois ela ainda goza de estabilidade que pode chegar até 6 meses. Pronto. Agora, após esse período, ela ainda consegue ter algum benefício ali da empresa ou não? Ela pode ser mandada, então, embora? Pode ser mandada embora, sim. Pode ser mandada embora. Não há nada que assegure o emprego a ela após o período de estabilidade. Foi uma gravidez de alto risco. Ela está trabalhando, mas tem problemas. Então ela tem que ter um acompanhamento médico aí. Ela fica de licença. Pronto, consegui entender sim. Você tem mais alguma consideração, Abraham, a ser feita? A consideração que eu faço é a seguinte: eu vejo muita gente que não contribui para o INSS porque acha que o INSS é uma instituição falida. Eu não sei se vou me aposentar. Eu não vou colocar dinheiro lá para ser mal gerido por eles. Gente, não é bem assim, tá? Se você pensar, você que está em casa aí, que não contribui principalmente, se você pensar que todo mês você tem que, como autônomo, você tem que pagar 20% da sua renda
para o INSS, limitado ali ao teto, o máximo que você recolhe é R$1.500 e poucos, é uma quantia significativa. Mas se você recebe um salário mínimo, que dá R$1.452, você vai pagar R$284, eu acho que é isso. Você não deve pensar somente na aposentadoria. Você tem que pensar em todos esses benefícios, né? Até porque a gente não sabe se vai se aposentar. A gente pode morrer antes disso. A gente pode ficar doente. E aí, como é que a gente vai ficar doente sem renda? Não pode. Vai depender do LOAS? Eu acho que não. Eu acho que, assim, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização nas pessoas para que elas compreendam a importância do INSS para a vida delas, tá? Para que elas possam ter esses benefícios assistenciais, esses benefícios previdenciários, tá? E não só para si, né? Você imagina só, eu tenho lá minha família, a minha esposa, um monte de filho, e não contribuo para o INSS, eu sou autônomo, eu sou advogado. A lei manda contribuir, mas eu não contribuo. Se eu morro amanhã, minha família não recebe nada, porque eu não sou segurado. Tá? Então, quando você contribui para o INSS, você não está pensando somente em você, você está pensando naquelas pessoas que são mais importantes para você. É muito triste, às vezes a gente vê, e infelizmente eu vejo muitos casos desses, como esses, que o cara é um excelente provedor, tá? Tem uma renda boa, sustenta bem a família, aí ele não contribui para o INSS, tá? Não é um contribuinte, e aí por algum motivo que pode ser uma doença, ele deixa de trabalhar e passa daquela renda boa que ele tinha para um salário mínimo, um benefício, um LOAS, por exemplo, que é de um salário mínimo. Então isso não é uma situação boa, é uma situação péssima para a pessoa, para a família toda. Então é extremamente importante fazer as contribuições. Dói no bolso, não é fácil pagar no dia 20 o valor que você vai ter que pagar, que vai de 240 a 1.500 e poucos reais, mas é importante para você e para sua família. Então, não deixe de contribuir. Consulte o seu advogado para fazer o seu planejamento previdenciário, ou você pode falar com o seu contador também. É uma coisa que não é complicada de fazer, é muito simples, e na hora da necessidade, na hora que acontece alguma coisa, e coisas ruins, infelizmente, acontecem, aquele valor que você vai receber vai ser muito importante para você e para sua família. Então, não deixe de contribuir para a Previdência Social. Seja um segurado, porque vai ser melhor para você e para sua família. Então, só para finalizar aqui, tem duas mensagens aqui no chat. Uma é a do Alan Bastos, ele está parabenizando a gente, ele disse o seguinte: parabéns a vocês, excelentes perguntas e respostas, esclarecedoras. E a Jade Santos, ela deixou uma pergunta aqui para a gente finalizar. Se passar pela perícia e o INSS dizer que ainda existe possibilidade de trabalho, eu posso entrar na justiça? Bom, primeiro, Alan, muito obrigado aí, meu amigo, pelo seu recadinho de sempre, por sempre nos acompanhar, e um grande beijo no seu coração, meu amigo. E a pergunta da Jade, a resposta é a seguinte: Jade, sempre comparecendo também, muito obrigado pela sua participação, tá? Isso precisa ser analisado caso a caso, tá? A gente não consegue dar uma resposta para esse caso, mas a gente vai dar uma resposta genérica. É possível, sim, que a perícia médica diga que a pessoa está apta para o trabalho. Isso pode acontecer por diversos fatores. Um deles é pelo próprio convencimento do perito. Ele entendeu que a pessoa está apta, mas a pessoa tem um outro laudo médico dizendo que ela não está apta ao trabalho, né? O que fazer? Ela pode recorrer administrativamente dessa decisão, ou ela pode ingressar com uma ação judicial
tá? Onde vai ser feita uma nova perícia, aí pelo perito determinado pelo juízo, onde vai ser determinado se a pessoa está apta ou não para o retorno ao trabalho, tá? Eu acho que isso responde à pergunta dela. Então, é possível, sim, recorrer de cada decisão do INSS, inclusive as decisões da perícia, das conclusões da perícia, mas a gente tem que fazer isso de forma, assim, de forma respaldada por documentos, por laudos, por exames e por documentos elaborados por médicos que digam, olha, essa pessoa aqui não tem condição de trabalhar, ela está inapta para trabalhar, ela não consegue trabalhar. Tá? Falando assim em português claro, para que todo mundo consiga compreender. E aí quem vai decidir se a pessoa está apta ou não é o juiz, depois de ouvido o perito de confiança dele. Pronto, conseguimos sim entender. Quero te agradecer aqui pela companhia, por trazer também esse tema que ele é polêmico, ele traz dúvidas pra gente. Eu particularmente tinha algumas, consegui sanar. Acredito que a Jade também, que deixou aí essa pergunta, conseguiu entender. E quem tá em casa também consegue perceber. Quero agradecer então e a gente se encontra de novo na próxima quarta, a partir das 10 horas. E você já adianta aí o tema pra gente? Já tem algum tema em vista? Eu pretendo ter outro tema de direito previdenciário também, tá? Algum benefício previdenciário. A não ser que surja algum tema interessante aí durante a semana, a ideia é a gente falar sobre benefícios previdenciários, todos eles, aí quando esgotar esse tema, a gente retomar com algum outro tema de interesse geral. E você que está em casa também pode sugerir temas, tá? Esse programa é feito para você. Você pode sugerir temas para a gente falar aqui. Pode mandar suas perguntas, a gente vai responder. Vou pedir para colocar o Instagram aqui do nosso escritório. Pode mandar as perguntinhas para a gente aí também. As perguntas podem ser enviadas para a gente pelo WhatsApp. A gente, às vezes, demora um pouquinho, mas costuma ler. E é isso. A gente vai continuar com essa série de benefícios previdenciários. Encontro marcado para a próxima quarta para falar aí um pouquinho sobre direito, para entender também aí sobre esse universo do INSS que traz tantas dúvidas na nossa cabeça. Obrigada, Abram, tenha um bom dia. Você também, obrigado, Pérola. Tonezinha, um prazer, mesmo à distância, revê-la. Seja bem-vindo, você sumiu. Você sumiu, seja bem-vindo. Seja bem-vindo de volta. Passei por dia de trovão, umas épocas de trabalho bem difíceis. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, também a trabalho. Estou à distância, mas meu coração está aí bem pertinho de você, minha Tonezinha. Para o Rio de Janeiro, aquele abraço. Pode deixar, tô dando. Tá? Olha, voltamos aqui ao estúdio para bater um papo, então, com Luiz Joaquim e Herder Mendonça. Eles que irão falar aí sobre o FIOL Porto Sul e a provável venda da Abamin. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Olha, um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu queria começar entendendo, então, como a FIOL ela pode estar contribuindo para a geração de emprego e qual é a importância dela para a nossa região hoje. Olha, inicialmente agradecer a oportunidade, né? Nós viemos à TVI sempre que oportunamente eu sou convidado para tratar de outros assuntos e hoje trazendo aqui à baila, à discussão, um assunto de alta complexidade, que é um dos maiores investimentos da América do Sul, que está sendo executado aqui na Bahia. E, preferencialmente, defender a nossa região, a região cacaueira, porque tudo vai aportar em Ilhéus. Ilhéus é o final de linha que vai ligar aí o Atlântico ao Pacífico.
Então, esse empreendimento, ele requer cuidados, não só da questão técnica, mas também da parte política, e a sociedade precisa, nesse momento, entender o que está acontecendo. Há uma paralisação dessas obras, né? Visivelmente, ela vinha a uma velocidade interessante e, de repente, começaram até as cogitações da venda da própria ferrovia e do porto, né? Sul, a uma pretensa, né, eu diria, um pretenso comprador, que é a Vale do Rio Doce, e outros participantes de um consórcio. Esse entendimento nos despertou, a mim em especial, pelo fato de eu conhecer um técnico que entende desse processo, que nasceu junto com isso, que tem conhecimento profundo a nível de mundo do que é uma ferrovia, do que é um porto, do que é essa corrente de comércio que vai trazer essas divisas de receita, geração de emprego, renda para o Estado, vai tirar, na verdade, o Estado de uma situação em que se encontra de miserabilidade. Então é um empreendimento que é nosso. Nós não podemos perder esse empreendimento por nada. Então a compra da Vale do Rio Doce, ou de outros, seja lá quem for, quais são as consequências disso? Eu vou deixar, então, ao doutor Herder Mendonça, que está conosco, para que ele faça aí um rápido e breve resumo do que está acontecendo nesse momento em relação à FIOL e o Porto Sul. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu acho muito oportuno porque a nossa Bahia precisa. Eu tive a sorte e a felicidade de trabalhar no mundo. Eu sou de Ilhéus, mas com 17 anos eu fui para o mundo e voltei 30 anos depois. E quando eu cheguei a 10 anos, eu vi o início da ferrovia, e como eu comecei a trabalhar com muita logística de exportação, com ferrovias, rodovias, hidrovias, eu estudei bastante a situação da minha Bahia, da minha terra. E a logística que nós temos, a condição que nós temos de geologia, de morfologia, as distâncias, a integração que nós podemos ter com o oeste da Bahia, com o oeste do Brasil e até com outros países, no caso do Peru, Colômbia, nos dá uma condição ímpar de exportação. E de 7 anos para cá, quando a gente iniciou esse projeto da BAMIN e do Porto Sul e da integração dos modais e a integração de hubs são pátios de estacionamentos ferroviários ou hidroviários, para que a gente possa ter o fluxo das cargas. Então nós chegamos em volumes grandes, porque o mundo evoluiu muito. Nós hoje somos 7 bilhões de habitantes, e a China demanda muito do Brasil, a comunidade europeia também, os Estados Unidos, as Américas, e nós temos que ter uma integração maravilhosa para poder suprir o mundo. E as nossas condições geológicas, físicas, morfológicas são excelentes, uma das melhores que eu conheço. Trabalhei na África, trabalhei na Europa, e a nossa condição é tão boa quanto ou até melhor. Nós podemos fazer uma integração entre os rios do Brasil, entre os rios da Bahia, ter uma aproximação com barcos e chatas para os hubs. Esses hubs vão ficar integrados com os trens, com novas tecnologias, trem de altíssima escala, porque o mundo está demandando suprir 7 bilhões de pessoas. Nós temos escalas exponenciais em grande porte. E esses trens, até com levitação magnética, faziam um transporte com alta velocidade dentro de uma baía totalmente antropizada, com solos bastante estabilizados, e que a gente tem a condição de trazer as cargas do Peru, dos Estados Unidos, pela bioceânica, tem integração com o oeste do Brasil, que é um celeiro, um dos melhores do mundo, para sorte nossa. Nós temos soja, trigo, carne viva, todos os granéis, temos os minerais que estão na Bahia. Aqui a nossa Jequié é um sítio minerário muito grande e pode aglutinar todas essas cargas via hidrovia, via ferrovia, para que a gente entronque a ferrovia norte-sul, entronque a ferrovia FICO, que é a ferrovia centro-oeste, com a ferrovia transnordestina, faça um hub de conexão com a nossa ferrovia FIOL, a ferrovia oeste-leste, e de Mara Rosa a gente chegue em
Barreiras, chegue em Caetité, chegue em Brumado, passe pela nossa Jequié também, chegue em Ilhéus, com todo o conforto, segurança e tranquilidade de cargas em trens em double stake, trens com 2 andares, vagões de 200 toneladas. Nós precisamos dimensionar as cargas de forma exponencial, que a demanda também é exponencial. Nós estamos mandando para a China para alimentar 1,7 bilhão de habitantes. E na Europa também os volumes são muito grandes, na Índia são muito grandes. E a nossa Bahia, pelo nosso estudo, pelo nosso projeto apresentado, tem todas as condições de suprir com toda a tranquilidade, sem agredir o meio ambiente, sem agredir o perímetro urbano. Nós temos ferrovias para serem implantadas na FIOL fora do tecido urbano. Então não vai ter poluição para a comunidade, não vai ter um interface negativo, a sociedade não vai se sentir agredida pela poluição, e a gente pode suprir o mundo de forma exponencial. E a notícia excelente é que o mundo cada vez está demandando mais. E com a mecatrônica a gente está aperfeiçoando os trens, aperfeiçoando os aviões, aperfeiçoando os implementos agrícolas, e nós podemos ter uma exportação de grande escala. E também com a corrente de comércio, o Porto Sul seria um vetor de importação. Todo fertilizante para a produção das cargas agrícolas brasileiras, Oeste, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, o norte da Amazonas, o sul da Amazonas, do Pará, esse implemento, esse fertilizante, esse medicamento também entraria pela FIOL. E nós teríamos importar e exportar em grande escala, com um custo de tonelada métrica bastante competitivo. Que eu fiz ferrovias na África, na Europa, trabalhei muito nas ferrovias brasileiras, tive a oportunidade de aprender com grandes mestres do Brasil, e isso vai ser geração de riqueza na veia no baiano. Isso vai ser uma geração de riqueza para o munícipe de Jequié, de Caetité, de todos os locais da Bahia e do norte e do oeste do Brasil, e do norte do Brasil, e possibilitar que uma carga americana entre pelo porto de Ilo e seja distribuída no oeste do Brasil ou na Bahia, ou vá ser exportada para a Europa. Então vamos ter uma interligação de modais com água, com ferrovia em altíssima escala. Lamentavelmente, as nossas rodovias têm 60 anos, elas precisam ser recuperadas, só que o mundo não espera. O mundo é agora, o futuro chegou. O trem roda em Tóquio, na Coreia, na China, hoje a 600 km por hora, com a levitação magnética. E nós temos os nossos trens aqui na Bahia rodando a 10, 15 km no recôncavo, por ter perímetro urbano e por não ter essa tecnologia aplicada. Então eu queria agradecer a oportunidade para mostrar que nós baianos temos uma oportunidade ímpar, qualitativa e quantitativa, de trabalhar numa grande escala para suprir toda a Ásia, toda a comunidade europeia. Ilhéus está mais próximo da comunidade europeia do que todos os outros países da América do Sul. E não precisa fazer o contorno da América do Sul, porque nós temos agora uma ferrovia bioceânica, vamos ter com certeza, uma hora essa ferrovia vai acontecer. Porque de Ilo para Ilhéus é praticamente uma linha reta, em 80% com planícies, e a FIOL já está 72% pronta. Então nós não podemos perder essa oportunidade, e aí o nosso doutor Luiz Uiaquim ajuda muito na interseção política, porque não adianta ter gestão operacional, empresarial, a tecnicidade, a expertise do fazer a ferrovia, nem de criar a interseção dos modais e do hub. Nós precisamos politicamente também fazer uma avaliação macro de um master plan, que os estados brasileiros, que as capitais brasileiras, que a orla brasileira, a borda marítima brasileira, possa se adequar para que tenhamos um master plan único, que é da Bahia do Brasil, com interação aos países do Pacífico. Então, por favor, eu peço e agradeço a oportunidade, mas não podemos dispensar um momento ímpar de gerar riqueza. Fomos muito ricos no cacau, fomos muito ricos no agro, na agropecuária, e agora nós temos essa oportunidade, essa bênção de Deus, de nos dar uma morfologia, uma geologia, para exportar para o mundo em grande escala. Ok? Eu acho que, só completando, eu acho que o tempo está exíguo, né? Nós temos aqui, o que está ficando claro, é que o Brasil não avançou, primeiro na industrialização, na verticalização da exploração dos seus produtos primários,
A gente manda o minério para fora para depois comprar o aço. O cacau está sendo verticalizado agora. E é tudo para fora para depois comprarmos o chocolate. Então, eu acho que esse processo de desenvolvimento, colocando o país, né, dentro de uma escala de país desenvolvido, isso é meio custoso. Mas é preciso que as autoridades comecem a enxergar da forma que o Dr. Herder colocou, não é? Um master plan. É preciso deixarmos de pensar um pouco só em atacar as coisas primárias como a fome, a questão social. Tudo isso depende de produção, depende da economia. Um país tem que ser forte economicamente para resolver o seu problema de educação, para não ter fome. Um programa que hoje existe na Bahia chama-se Bahia Sem Fome. Imagine, há quantos anos nós estamos trabalhando com a miséria na Bahia. E um projeto como esse, que é um projeto do próprio governo, nós não podemos perder de vista. Eu quero deixar aqui até um slogan para essa campanha que está nascendo. Não é? Isso aqui não é uma campanha para política partidária. Essa é uma campanha suprapartidária, uma campanha até apartidária. Então, essa é uma campanha de defesa do empreendimento. Porque gente contra existe. E nós sabemos quem são. Né, que são contra o Porto Sul, isso ficou muito claro, mas a sociedade é a favor. Então, eu deixo essa frase: o Porto Sul é nosso, o Porto Sul é da Bahia, e os baianos precisam se envolver nessa defesa. O comércio precisa se envolver, porque se a sociedade tem dinheiro, tem grana, quem se beneficia é o setor de serviço. É os restaurantes, é o comércio que vende mais, todo mundo vende mais e o dinheiro circula, porque o dinheiro é mercadoria em movimento. Então nós precisamos trazer para aqui um grande empreendimento como esse que está sendo feito. Mas aí aparece uma interrogação, essa é a mensagem maior. Se a Vale compra a Bamin junto de um consórcio e a Fiol, será que ela permanece na Bahia? Essa dúvida está sendo levantada. O que está acontecendo realmente para que uma obra dessa pare? Quantos anos tem se anunciando essa obra e a inauguração dessa obra, que é em 2013? Já tem 11 anos. E essa obra não termina e agora está parando. Então, vamos continuar, não é? Sonhando apenas? Esse sonho pode se tornar um pesadelo? Eu acho que nós estamos aqui para envolver a sociedade nessa discussão, trazer todos para que se sintam, que tenham o sentimento de pertencimento desse processo, para que as entidades de classes organizadas defendam esse projeto. Então, essa bola está sendo levantada. Parabenizo a TVI, a vocês que participam. Na sexta-feira estaremos aqui com os números, com todas as informações, os impactos no programa Olho no Olho, de Val Cabral, com Val Cabral, e sexta-feira, com certeza com mais tempo, vamos deixar aqui uma mensagem mais profunda para que todos tenham o entendimento do que está acontecendo. Olha, se sinta aberto, se sinta à vontade para estar falando. A gente vai deixar esse tempo aqui para a gente estar batendo esse papo, que é tão interessante, é importante falar aqui sobre essa parte econômica da nossa Bahia. Então você deixa também essa pergunta, né, e fica aí, será que realmente se vale comprar? Será que permanece aqui? A gente sabe, a gente imagina que não, né, que seja tirado de nós. Então, queria que você se sentisse aberto. Pode? Eu digo, sabe por quê? Pelo seguinte, vou falar aqui um pouco de Ilhéus e Itabuna. Nós perdemos o moinho de trigo lá em Ilhéus, não é? Nós perdemos a Petrobras, estou falando de cidade. Nós perdemos a Secretaria da Fazenda, nós perdemos o Instituto de Cacau da Bahia, teoricamente perdemos já a CEPLAC, por falta de ação de governo. Nós perdemos uma coisa importante também que foi perdido, acho que aqui, bom, não me recordo agora. Ou seja, há um registro só de perdas. Será que vamos perder o Porto Sul?
Essa é a dúvida que se levanta aqui agora. Qual a produção do Porto Sul previsto que passe por ali? Não é? Qual o potencial que tem de questão de exportação e importação? O que vai ser importado e exportado pelo Porto Sul? É só minério? Claro que não. O doutor Herder sabe falar muito bem sobre isso. É isso, doutor? Na verdade, a demanda internacional, ela é tão rica, ela é tão próspera, ela é tão exponencial, e nós já estamos, fizemos o projeto da FIOL, e já a duplicação do projeto, porque a China é um universo, os Estados Unidos é outro universo, a comunidade europeia é outro universo. Então nós temos que suprir 3 demandas independentes com altíssima escala. E nós temos que ter muita tecnologia embarcada e nós temos as condições ímpar para fazer isso. Uma coisa é você saber o que você tem que entregar. A outra coisa é você saber que você tem condições técnicas, operacionais, de gestão, que você vai entregar. E aí você tem que ampliar. Na verdade, quando a gente fez esse projeto há 7 anos atrás, era para a gente estar falando aqui agora da duplicação da FIOL, da duplicação do Porto Sul, mais berços, porque nós íamos fazer mais enrocamento, íamos ter mais berços de embarque. O mundo está trabalhando hoje com navios de 400 mil toneladas. Então nós temos que ter esse transporte de trem, não é o caminhão que vai suprir 400 mil toneladas. E daí em diante, nós temos que trabalhar com calado de navios em mar de 18 metros para cima. Na China hoje nós temos composição de trem com 1.500 vagões. Os vagões duplos em double stack, os vagões são em suspensão. Ou seja, o mundo está acontecendo e a Bahia tem uma condição ímpar de atender essa demanda e nós precisamos politicamente estar integrado. O Brasil hoje produz 400 milhões de toneladas de grão. Nós estamos produzindo hoje 1,8 bilhão de toneladas de minério. E nós não temos ainda a logística adequada. E sonhar em colocar isso rodoviário em caminhão, as nossas estradas têm 60 anos. Nós não temos estradas com drenagens adequadas, a nova capacidade de carga, nem com estabilização de grade de estrada para essa demanda. Então nós temos que sair atrás e o apelo é que essa geração de riqueza vai fazer com que a nossa Ilhéus, a nossa Itabuna, a nossa Jequié, a região da Bahia, tenha a condição de ter receita e renda com a contribuição financeira da exploração mineral. E nós vamos poder botar os nossos minérios na Grécia, na Itália, na Espanha, nas Coreias, na China, no Vietnã, e ser um país muito próspero, e a Bahia pode ter uma prosperidade ímpar por geração de riqueza de imediato. Se nós temos uma FIOL com 72% pronta e parada há 13 anos, é um absurdo a gente deixar de ter essa geração de riqueza, deixar de ter essa busca sempre exponencial por falta de iniciativa nossa. E as estradas do mundo todas estão dando certo. A China está fazendo 3, 4 quilômetros de ferrovia por dia, toda na mecatrônica, toda no equipamento, toda na automação. E nós podemos fazer a mesma coisa porque nós estamos fazendo ferrovia na planície. A Jequié vai ser outra coisa, Itabuna vai ser bem melhor, Ilhéus também. E essa geração de riqueza vai ser diluída aqui dentro, porque o mundo precisa, e o mundo precisa agora. E agora nós temos que ter a implantação desses projetos que eu tive a felicidade de aprender no mundo e tive a felicidade de colocar no papel, e o nosso doutor, o Iaquim, está fazendo com que isso tenha uma interseção política, empresarial, para que a gente possa realizar isso no menor prazo possível. Eu vou trazer um dado aqui. Você tocou no nome da China. Ilhéus tinha uma ZPE aprovada. Uma coisa dificílima é você aprovar uma ZPE em uma cidade, em um município. ZPE geralmente é estadual. E o doutor Jorge Viana, a quem eu faço aqui uma deferência, deputado federal 3 vezes, e está nos assistindo provavelmente. Está envolvido também, preocupado com tudo isso aqui. Ele junto, na época que foi deputado, ele é um homem de 84 anos. Ele trouxe a ZPE para Ilhéus. Você sabia que hoje nós perdemos a ZPE? Você sabia que a China só inicia seu desenvolvimento quando ela começa a implantar as ZPEs? A China tem mais, me parece, 140 ZPEs. E aqui você talvez volte. Alguém vai buscar agora um novo projeto. Mas perdemos o que tínhamos em Ilhéus. Tudo para se montar uma ZPE. Aqui em Ilhéus,
O Jorge Viana me conta que foi buscar a fábrica La Romênia de tratores e carros para ser montado em Ilhéus, na ZPE. É outra história. Então, no meu entendimento, há uma preocupação latente agora em relação à questão da conclusão dessa obra. Temos potencial, como está sendo dito, vamos provar isso para a sociedade, queremos trazer ao conhecimento da sociedade o que tem previsto para ser exportado, o que pode ser importado, essa corrente de comércio que o Dr. Herder se refere, não é? Através da bioceânica, que é essa interligação mundial entre os países mais desenvolvidos. Há, sem dúvida alguma, a viabilidade econômica, ambiental, financeira, para que esse empreendimento seja concluído. O que não pode passar em branco é que a sociedade fique de fora dessa discussão. Porque quem paga tudo, quem administra tudo isso, somos nós. É o seu imposto, é o meu, é de todos, que está pagando aí prefeito, vereador, governador, presidente, ministro, para que eles façam o que há de melhor para a sociedade. O que nós queremos não é inventar roda. O que o povo está querendo é saúde boa, educação boa, emprego, renda. O que o povo quer é segurança. A gente quer andar nas ruas com segurança. Nós não estamos tendo nada disso. Será que ninguém está enxergando que a gestão não está oferecendo, dando em retorno ao nosso suor que a gente deixa lá como imposto? Está havendo aí uma deficiência administrativa. E será que nós vamos ser pegos de surpresa e perder aí a galinha dos ovos de ouro? Então essa é a nossa preocupação. Essa é a preocupação da sociedade. E, pois não. Existe então algum meio, alguma medida que pode ser tomada para que não haja essa venda, então? E a venda é uma especulação de que grupos de Minas e do Espírito Santo, que são muito competentes, que são muito sérios, comprem a Bamin, porque a Bamin teve um problema de solvência financeira por questão de guerras mundiais. Cazaquistão e Croácia, a União Soviética. E a Bamin ficou desprovida do capital quando ela chegou para ser investimento. E o que eu acho é que, se houver esta venda, aí eu faço a provocação, que era a fala que eu queria pronunciar, o Brasil está muito bem a nível de portos. Nós temos projetos muito bem desenvolvidos, muito bem implementados, crescendo em escala também internacional, como é o Porto de Santos, como é o Porto de Vitória, como é o Porto do Pecém, como é o Porto de Itaqui. Eu trabalhei no Porto de Itaqui. E nós temos que ter essa mesma performance. Aproveitar para parabenizá-los pelo desenvolvimento. Eles estão com berços, eles estão com ampliações, eles transportam granéis sólidos, líquidos, gasosos. Toda a parte de granel do agro é muito bem feito em Santos, no Espírito Santo. O que nós gostaríamos é que isso não deixe de ser feito no Porto Sul, na FIOL, que nós estamos também, que nós temos uma área antropizada, nós temos uma área plana, uma área estabilizada, os terrenos são muito rochosos, e nós podemos fazer tanto quanto Santos faz agora, a Santa Catarina, e nós temos essa performance de corrente de comércio, de logística de exportação de modais, começando com os rios do Oeste, os rios da Bahia. Nós temos o São Francisco, que dá uma projeção de navegabilidade perfeita, integrar com o trem, para que a gente possa exportar isso para navios de 40 mil toneladas, com toda a performance que Vitória tem hoje. Então, eu acho que a colocação deveria ser ao contrário. Vitória poderia investir aqui como uma fonte de opção. Espírito Santo, os grupos privados dos portos do Brasil tem que fazer uma interseção, uma conexão proativa, já que nós temos uma condição física excepcional e nós estamos, a nível de localização, muito mais próximo de Mato Grosso do Sul e do sul do Pará, da parte sul do estado do Amazonas, Tocantins, Goiás, e fazer com que Mara Rosa vire um centro de distribuição para Santos, para Tubarão, com a Malha Paulista em Santos, e também usando a grande capacidade de alta demanda no porto, com a FIOL, integrando com a Norte-Sul, com a FICO, a Centro-Oeste,
e a gente fazer uma interligação que, aí eu falo, nós podemos fazer um contexto semelhante a Roterdã, que é uma área portuária exclusiva, protegida por moles são contenções rochosas, essas contenções são envelopadas, dá uma estanquidade perfeita nas águas e você carrega 4, 5, 6 navios por dia, sem nenhum problema. Nós temos todas as condições de fazer isso, com o Porto Sul, com toda a tecnicidade, fazendo a contenção do Atlântico, que não é um oceano agressivo, é um oceano muito estável, e a gente possa exportar 700, 800 milhões de toneladas por ano com os minérios e com as cargas que vierem do Pacífico, do oeste do Brasil e do oeste da Bahia. O nosso algodão, em 6 anos, passou a ser o melhor algodão do mundo, melhor do que o algodão egípcio. Isso é uma oportunidade ímpar que sirva de motivação para que a gente possa alavancar a nossa condição de empresário. Esse algodão está indo para São Paulo para ser exportado para São Paulo. E a gente já perde 1/3 do tempo só no deslocamento para São Paulo. Ele poderia, de Mara Rosa, vir para Barreiras, de Barreiras chegar em Ilhéus em 72 horas e já ir exportado automaticamente. Então nós temos todas as condições de fazer com que a gente tenha geração de riqueza. E aí o que é que acontece? Jequié vira uma metrópole, Itabuna uma metrópole, Ilhéus uma metrópole. Aí nós podemos investir em educação, podemos investir em serviço, podemos investir em segurança, atrair o turista para que a gente possa ter resorts maravilhosos, temos uma orla maravilhosa, temos um plano urbanístico maravilhoso, para que a gente possa crescer. E aí, como eu falo para meus amigos, né, eu ia muito ao México, eu vejo uma cidade como Cancún, nós temos todas as condições que Cancún tem. Precisamos apenas adequar a gestão operacional, gestão de engenharia, gestão de arquitetura, gestão política, para que a gente possa fazer um contexto consolidado e ter a geração de riqueza imediatamente. A provocação é essa. Eu entendo, me permita, eu entendo que é preciso haver um choque de gestão. Essa nova geração, né, de prefeitos, alguns reeleitos, mas alguns novos eleitos, eles precisam entender esse mecanismo, deixar um pouco de lado, de olhar, né, o município, tudo começa no município, mas olhar o município de uma forma global, inserido no contexto global, de uma economia globalizada. Então, aí eu acho que a visão ele contribui muito se ele começar a se envolver com essas coisas. Pensar grande, né? Pensar grande, é o que eu quero dizer, Toné. Então, é preciso deixar de pensar só na lâmpada que queimou, no meio-fio, da cal do meio-fio. É preciso que o governo brasileiro e que alguém tenha esse discurso, né? É preciso que alguém lá que pode falar, como os deputados devem falar, outras pessoas façam essa mensagem através das redes sociais, aqui de uma TV como essa, que aqui se inicie essa discussão, se crie essa narrativa da importância desses projetos. O país hoje tem o seu PIB comprometido só com dívidas. Não há sobra das verbas discricionárias para investimento em infraestrutura. Então, como é que um país gigante como esse... Muitos gastos públicos, né? Os gastos são imensos. O país inchado, o país está completamente inchado. Assessores aí, 40 assessores para uma pessoa só. E os ministérios, um número exorbitante de ministérios, não sei para quê. O número, saímos de 23 para quase 30, 40. Quase 40. Então, é preciso repensar o país. Um projeto como esse pode estar despertando essa discussão. Você não está falando aqui de 5 milhões. Você está falando de bilhões, de trilhões. Então você está falando aqui de abrir uma fronteira, de colocar o Brasil no mundo, mais uma vez. Porque nós temos o meio agro de produção, o agro brasileiro, ele é responsável por mais de 40% das exportações brasileiras. O agro brasileiro pontua mais de 26% do PIB brasileiro. Mais de 32% dos empregos. A carne, por exemplo, né, Joaquim, agora a gente exporta para 180 países. E você viu a carne força... agora, o que é que a França quer? Você viu, confusão. Mas isso foi resolvido, ele pediu desculpa. Então, o Carrefour pediu desculpa ao agro brasileiro porque queria... Pisaram na bola. Pisou na bola, de não comprar a carne nossa, né? A melhor carne do mundo. Temos sanitário, o boi verde, enfim,
ele errou, mas isso está sanado. Então, voltou atrás. Então, o agro hoje alimenta quase 200 países. Então, nós temos aqui uma força que precisa ser empoderada. E cadê o empoderamento? Cadê a defesa desse empoderamento, da força do agro? Eu não estou vendo. Eu já disse isso em Brasília várias vezes. Nós temos problema na região de invasões de propriedade. Num país extremamente ruralista, agrícola, não pode ter problema de invasão. Vê se a China tem problema de invasão. Porque o Estado é dono, bota você para produzir, quem vai invadir? Não invade. Mas aqui há uma política, né? Uma política pró-invasão. Então precisa acabar com isso, independente de quem governa. Porque você não governa para A, você governa para A e B. Você governa para todo mundo. Então eu estou falando aqui de instituição, de governabilidade institucional. Então um projeto como esse não ficar à margem da discussão da sociedade. A sociedade tem que tomar para si a defesa do projeto. As obras estão paralisadas, é isso? Foram Teoricamente, você já vê a venda da BAMI. Essa obra é recurso federal, essa FIOL, a ferrovia. Não, o recurso é público-privado. Ele tem capital privado também? É uma concessão. Ah, é uma concessão. É público-privado, né? O porto é público-privado. Então, no meu entendimento, o que nós estamos querendo trazer agora para a sociedade, que está nascendo aqui com vocês, é essa discussão. O Porto Sul é nosso, o Porto Sul é da Bahia. E nós não vamos permitir que levem o Porto Sul daqui. Nem para Vitória, nem para outro lugar qualquer. Nem para o Espírito Santo, vamos falar em Estado. Não, nós vamos iniciar aqui, queremos esclarecimentos, aí respondendo a você, o que está acontecendo. Parou de verdade? Não parou? A intenção é tirar daqui para levar para Vitória? Não entendi bem. Eu diria a você que é preciso se responder isso. Tem um jogo aí atrás. Tem um jogo. Tem um jogo. Então tem interesses, eu diria, espúrios aos interesses da sociedade, aos interesses dos baianos. E mas, me desculpa aí, mas você já tem tanto tempo, são 13 anos, né, que tá essa obra, né? São de 2000 e... 2007 já se falava em Porto Sul, né? Com Jacques Wagner. Então, quantos quilômetros já percorreu, agora vai tirar daqui para ir para outro local? Vai começar do zero? Como é isso? Não estou entendendo. Tudo tem que ter uma explicação. Alguém tem que explicar. Então, quem tem que explicar é o Estado. E o Estado é que tem que responder. Quando você vem aqui e diz que o Estado tem que responder, é um direito do povo saber. Porque o administrador é um servidor público. É um servidor público. Então as coisas têm que ser transparentes. O que nós estamos querendo aqui é sensibilizar a sociedade regional. Até porque já avançou tanto. Muito. Não é muito. Já foi investido pouco. bilhões nessa obra aí. Bilhões já foram investidos. Agora tirar daqui para levar para outro estado, eu não estou entendendo. Eu espero que isso não aconteça nunca. Nunca. Então nós vamos provocar o Estado. O Estado, na verdade, tem que ser provocado. O Estado tem que ser provocado. Então, o que está se fazendo aqui é uma reação em função do que foi publicizado, que há a venda, né, agora rápida. Da parte aqui da Bahia vem vender? A BAMI. A venda da Qual ferrovia. Qual é o papel da BAMI nesse negócio? A venda do porto da ferrovia com o Porto Sul. A BAMI é uma concessionária do processo. Então, no meu entendimento, é preciso que se dê uma explicação à sociedade do que realmente se pretende fazer com o Porto Sul. Qual é o prazo de inauguração? Eu, como técnico da iniciativa privada, a minha vida foi essa, eu sempre trabalhei da seguinte forma. Quando eu comecei a construir o Clube Med, vou dar aqui um exemplo. Eu sabia quando começava e quando terminava. Eu sabia o que eu ia fazer, que dia eu comecei e o dia que eu ia entregar. Ai de mim se não entregasse. Então, no setor público, é complicado. Você vê 3 quilômetros em Ilhéus, na praia, está parado. 3 quilômetros de uma via, asfalto. Está parado. Problemas de contratos, problemas disso ou daquilo. E agora, com mudança e o Estado governo, para a obra. E o povo fica só olhando, não responsabiliza ninguém. Não cobra. Não cobra. Então, o que nós estamos vindo trazer aqui é essa cobrança, de forma
tranquila, de forma responsável, sem criminalizar ninguém. Agora, não vamos permitir que se pare uma obra dessa e não se dê uma justificativa. Tem que botar toda a sociedade, fazer um movimento grande, né? É isso que você está entendendo que nós estamos trazendo aqui. Então, a partir de agora, nós estamos iniciando essa discussão. Gostaríamos que vamos recortar tudo isso aqui, publicar, para convidar a sociedade a se envolver nesse processo. Tem mais alguma pergunta, Toné? Eu quero ver o transporte maior mesmo aí, esse transporte vem. É a FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Então transporta minérios e grãos. Aí vem em direção para o Porto Sul, é isso, a história é essa, né? A gente perderia quanto aí? Muito dinheiro, investimentos. Com a implantação de uma corrente de comércio, de importação e de exportação, e com a demanda, a oferta dos produtos só do oeste do Brasil e o oeste da Bahia, hoje nós teríamos 400 milhões de toneladas para já usar na FIOL e usar no Porto Sul. E isto aí... Desculpa aí, só um minuto. Começa onde isso, essa ferrovia? A ferrovia começa em Figueirópolis, Goiás, e vem para Ilhéus. E termina, destino final é Ilhéus. Pronto. Que é Só que de Figueirópolis para o oeste do Brasil tem uma outra ferrovia, Ferrovia Centro-Oeste. A FICO, você falou. E que conecta com a Ferrovia Norte-Sul, que vem do Porto de Itaqui, de Carajás. Então todo esse contexto de oeste brasileiro, de oeste baiano, pode passar pela FIOL e ser exportado pelo Porto Sul, ok? E os mesmos trens cargueiros que trazem essa mercadoria vão voltar com gás, VLT. Eles não voltam vazios. Não voltam vazios. Entendi. Eles vão voltar com fertilizantes. Outro tipo de carga já. Com produtos combustíveis, com medicamento, com carros desmontados, carros montados, que é o Roll-on-Roll-off internacional. Então, todo esse contexto integrado ao Pacífico, que tem um porto lá no Peru, que em vez de fazer o contorno na América do Sul, ele pode fazer essa transoceânica, bioceânica. E, bom, esse contexto de logística, de transporte hidroviário, ferroviário, rodoviário, vai fazer um grande convite à cadeia produtiva mundo. Então, por exemplo, uma siderúrgica vai querer botar uma eletromecânica em Itabuna, para dar suporte à ferrovia. Vai querer trazer os melhores hospitais do mundo para Itabuna, para dar suporte a toda essa população circulante. Os melhores hotéis, os melhores resorts. Aí o turismo também ia desenvolver muito, né? Isso vai desenvolver muito. Uma abertura muito grande. Abertura grande demais, como aconteceu em Pernambuco, como aconteceu em Vitória, como aconteceu em Santos. Está tendo uma implantação do porto em Florianópolis, em Floripa, Santa Catarina, e nós temos todas as condições ímpar de implantar o corrente de comércio, a exportação e importação, trazer a cadeia produtiva de todos os bens de serviço e transformar essa região aqui num dos maiores polos de serviços do mundo. Ser uma Cancún, ser uma Veneza, porque nós temos condições. Ilhéus tem praias maravilhosas, brisas maravilhosas. O litoral é muito grande. O litoral maravilhoso. E você consegue fazer uma interseção, convidando a cadeia produtiva internacional de tudo, o jogo completamente aberto, exponencial, e fazer o desenvolvimento do serviço. Além do mais, gente, a gente tem que pensar até no turismo, que a gente ainda tem a oferecer, a gente ainda tem um cacau. Isso é uma vertente muito forte. Que a gente tem do chocolate. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa muito fortalecida, deve ser mais fortalecida. E um histórico riquíssimo assinado por Jorge Amado, que eu tive muito na Europa. E Jorge Amado, Gabriel é mais conhecido do que todos nós juntos aqui na Europa, em função de uma televisão, em função de uma mídia. Então agora tudo isso hoje, 72% da obra está pronto e está parado. 72% da FIOL está pronta a nível de estrutura. Falta 30%, digamos assim. E o Porto Sul, 0. Então nós podemos começar a exportar e importar 24 horas, preservando o meio ambiente, aplicando o ESG, que é o Environment, Social Governance. Ver as questões ambientais. As questões ambientais, que já estão todas contempladas, né? Em função da antropização. Quer dizer, nós temos tudo para gerar riqueza para o mundo, para nós, e trazer a cadeia produtiva mundial hoje
para que a gente possa rodar como a Flórida roda, como a Califórnia roda, como o Mediterrâneo roda, sem nenhum problema, porque temos todas as condições. Temos um povo maravilhoso, um povo hospitaleiro, temos uma condição de vida excepcional para geração de riqueza, que como São Paulo faz, como Vitória faz, nós também temos que fazer igual e aprendendo com eles até fazer melhor. Essa aqui é a proposta. Ô, Aquim, agora me diga uma coisa, qual é a posição do governo da Bahia? Se pronunciou, disse alguma coisa? Qual a posição do governo do estado? Veja No caso, o governador Jerônimo Rodrigues. Claro, o governador é Jerônimo. O governador eleito é Jerônimo. E ele precisa se pronunciar. Não falou nada ainda? Não, eu não tenho conhecimento, eu acho que a sociedade não tem conhecimento. O que você tem conhecimento são das matérias que são publicadas dizendo a Bamin vai ser vendida, não é? A Fiol vai ser, a ferrovia vai ser vendida. A Vale do Rio Doce tem interesse na compra da ferrovia e na compra do Porto Sul e junto, vamos dizer, um consórcio tem interesse de empresas. Então, quando se anuncia isso, é agora. Você está me cobrando uma coisa que eu ainda não tenho. Então, foi agora que foi anunciado. Aí se desperta uma preocupação. Por quê? Aí eu volto à sua questão. O cacau, que sustentou a Bahia por décadas e décadas, o cacau que pagou a folha do estado da Bahia, o cacau que botou lá 60% do PIB do estado da Bahia, foi relegado aí, foi deixado de lado, não é? 30 e tantos anos os produtores sucumbindo atrás de uma solução de um crime que tem nome e endereço. Umas dívidas impagáveis. Impagáveis e não há solução. A solução está vindo por esforço único do produtor. Então, nós temos esse potencial agrícola, que é o cacau, ainda é predominante aqui no sul da Bahia. Chocolate, que essa descoberta foi nós temos o potencial do oeste baiano em grãos e o centro-oeste baiano é muito forte a produção de soja, produção do melhor algodão que existe. Enfim, a Bahia é um celeiro de produção. Esse porto não pode sair daqui. Essa ferrovia, ela é imprescindível para o desenvolvimento da Bahia uma região e de do minérios país. Muito boa, né? Uma região de minérios que a gente tem muito boa. Então, Caetité é monstruoso a produção de minério, então que está estimado, e que né, com as pedras, enfim, é minério de todo tipo. Então, por que você vai botar o dedo em cima disso? Qual o interesse que está atrás disso? Agora vai dar para trás? Não aqui pode. Não tô então, eu acho que a Bahia... fica difícil. Estamos diante... O pessoal que é aí de casa não está entendendo, que é muito leigo, não entende essas coisas. A importância que é a Fiol para essa região. E não é só que Itabuna e Leonardo, tem milhares de municípios, centenas de municípios que serão beneficiados. Vamos acabar, ou seriam beneficiados. Vamos acabar com essa mentalidade de que o povo tem que ser pobre e miserável para andar no cabresto. Vamos botar a mentalidade da produção. O ser humano tem que saber que ele é um ente, é um veículo de produção. Então, ele não pode ficar estabilizado em R$600, em R$100 e poucos por menino. E ele não quer nem trabalhar. Você sabe, a Bahia está passando um problema sério. Essa política assistencialista. Assistencialista. Então, nós estamos com um problema de mão de obra no campo. Não tem mão de obra no campo. Todo mundo não quer trabalhar uma Bolsa Família para não perder o Bolsa Família. Então, claro. Quem é o responsável por isso? Quem tem que mudar isso, esse sentimento, é o governo. São políticas públicas equivocadas. Então, quando você fala de um empreendimento como esse, que vai abrir divisas de todo segmento... A geração de emprego e renda que viria por aí... Todo segmento, hoteleiro, comercial, empresarial, enfim, máquinas produzindo... Tudo isso está aqui na mão da gente. Para com isso. Vamos trabalhar, vamos apontar os nossos morteiros para o lugar certo. Não é isso? É isso que eu estou entendendo. Agora, qual seria o primeiro que a sociedade civil poderia fazer agora? Qual o primeiro passo? Todo mundo se integrar? Olha, qual seria? Me dá uma... Eu vou lhe dizer o que eu enxergo, tá? Como cidadão. Eu estou aqui como cidadão que paga imposto, mas eu sou um ativista político também do processo. Então, tudo que interfere, que atinge, né, o meio coletivo, o bem-estar social coletivo, me interessa.
a defesa em prol do coletivo. Eu vejo esse porto como uma grande solução para a Bahia e para o país. Eu estou aqui por isso. Enfim, ao meu entendimento, a sociedade agora vai ter que se envolver no processo. Quem sabe não estamos começando aqui uma nova forma de procedimento. É o que você falou, não cobra. Vamos aprender a cobrar. Aprender a cobrar. Vamos deixar... Porque o interesse é nosso. O foco tem que ser em cima disso aí. Espera aí. Tem emprego na Bahia? Não. Muito pouco. O aluno sai da faculdade, se forma, não sabe onde vai trabalhar. Tem segurança? Não. É um caos a segurança na Bahia. Você viu aí o embate do Caiado com o governador e Caiado respondendo. Nós estamos entre as 10 cidades mais violentas do país. O Estado tem boa educação? Não, não tem. É a pior do país, uma das piores. O Estado tem boa saúde? Meu Deus, fila da regulação é uma fila da morte. Agora, o Estado, nós estamos aqui fazendo uma analogia do processo. Então, o Estado está tendo aí uma oportunidade de buscar soluções, incrementando o quê? A receita para o Estado, incrementando a produção, o desenvolvimento. Nós estamos colocando aqui um problema que é de todos. Agora, mexer com a consciência de cada um, com as entidades de classe, envolver todo mundo nessa discussão, eu acho que esse é o grande desafio agora desse movimento. Me permita, por favor, um dado estritamente técnico de suma importância. Quando você vai convidar a cadeia produtiva para vir para esse projeto de logística, um dos segmentos mais importantes é o setor automotivo, leves e pesados. A gente fala muito em navio, fala muito em trem, mas em nenhum momento nós estamos citando que os caminhões vão ser utilizados e muito. Porque todo o transporte dessa larga escala, a demanda internacional para suprir 7 bilhões de pessoas no mundo, são os caminhões que vão estar dentro das fazendas, dentro das indústrias, dentro dos sítios, dentro das glebas, levando para os hubs, onde os trens vão conectar e carregar. São encarregados desse transporte. Dos transportes. É fundamental. Então, uma Volvo, uma Scania, uma Mercedes, é o início do segmento dos modais. Os navios que vão estar dentro dos rios, do São Francisco, de todos os nossos rios, dos nossos Paraguaçus, também vão estar rodando para alimentar os hubs que esses autotráfegos rodoviários, um trem com 1.500 composições... Aí entra o hidroviário, entra tudo. Entra tudo. E pronto, e você vai chegar com esse trem aqui em Ilhéus em menos tempo, da forma mais barata. Você movimentou a cadeia produtiva toda operacional de transporte existente no mundo. De repente, uma Volvo vai botar uma fábrica em Jequié ou em Itabuna, porque são milhares de caminhões que vão estar carregando os navios. Quando você carrega uma composição férrea de 1.500 vagões de double stake, de 200 toneladas cada uma, você traduz isso em caminhões, são milhares de caminhões. E esses caminhões vão sair das estradas federais. Vai minimizar a poluição, vai minimizar a geração de carbono. E tem outro setor aí também, que é o setor de combustível aí, que também muito, um incremento demais. muito alto vai ser. Eu vou lhe dar um dado. Eu estava numa audiência com o presidente da República, o Michel Temer. Lembra da greve dos caminhoneiros? Olha a importância do que você está falando, que é ferrovia. O Michel Temer me disse o seguinte: Joaquim, nós íamos crescer 2,5%. E agora vamos crescer só 1,5%. O que é que eu quero dizer? 75%, a cultura fala isso, do modal mais importante e que transporta nossas cargas hoje no Brasil é o rodoviário. Se o caminhoneiro hoje... Para o país, Joaquim. É isso que eu quero lhe dizer. Se o caminhoneiro não tirar o caminhão da casa dele, que ele leva para guardar o caminhão, no dia seguinte o país para. O país está em cima das rodas. Olha a importância dessa interligação ferroviária. Dessa interligação dessa FICO com a Norte e Sul, junto com a FIOL, saindo tudo por aqui. Olha, você tirar essa dependência desse modal rodoviário exclusivo
Então nós estamos nas mãos dos caminhoneiros e o país não pode continuar dessa forma. Agora, registrando que os caminhoneiros são nossos amigos prioritários do início da macrologística. São nossos parceiros aí. Porque eles vão carregar milhares de vagões com milhões de caminhões. Porque o caminhão vai rodar com 30, 40 toneladas em curtas distâncias, mas vai fazer 4, 5, 6 viagens por dia, vai todo mundo rodar muito. E a China vai dizer, eu quero mais carga, eu quero mais aço, eu quero mais trigo, eu quero mais massa viva. Nós podemos exportar aqui um trem por semana de carga viva. Suínos, equinos, a boiada, para poder eles comprarem, porque são 7 milhões de bocas para se alimentar no mundo. Então, esse projeto que nós tivemos a felicidade de fazer, porque me ensinaram a trabalhar, me ensinaram a produzir, para que a gente possa gerar riqueza de todos os níveis. Aí o hoteleiro vai dizer, não, eu vou botar um resort entre Itabuna e Ilhéus, porque tem movimentação de toda a cadeia produtiva mundo. Aí o Mediterrâneo volta para a Bahia para poder atender a corrente de comércio da interseção dos modais, que começa no caminhoneiro, vai para a hidrovia, chega na ferrovia e vai para os navios de grande porte. Daqui a pouco vai chegar no Brasil, sem dúvida nenhuma, um navio de 500 mil toneladas, meio bilhão de toneladas. Para carregar isso, todos nós temos que trabalhar de mão dadas para poder carregar o navio no tempo adequado, na transilagem adequada, com os guindastes telescópicos e com a transilagem de alta pressão, porque vão ter 3, 4, 5 navios em Itaqui hoje. Tem 2 navios de minério chineses carregando e tem 30 ao largo. E isso vai acontecer no Porto Sul, porque nós temos cargas para isso e temos os minerais pela Bahia ser um celeiro. Ou seja, o que eu gostaria, vejo o seu semblante feliz, o seu, nós temos todas as oportunidades de melhorar de forma contínua, como o japonês fala, o método Kaizen. Né? Como você entra num trem japonês hoje, você se alimenta no trem, dorme no trem, acorda no trem e esse trem está a 600 km por hora. E você não sente nem vibrar, porque o trem levita. Porque e a velocidade é eletrostática. Você faria Rio-São Paulo nesse trem hoje em 40 minutos. Quer dizer, o mundo evoluiu e nós temos todas as condições para evoluir. Volto a repetir, me permita. Eu aprendi assim, todas as cadeias produtivas estão envolvidas na corrente de comércio, da interseção dos modais, porque o Pacífico está à nossa esquerda, o Atlântico à nossa direita, e nós temos um continente totalmente estabilizado. Você já ouviu falar em terremoto no Brasil? Não tem. Nós temos todas as condições de já estar com o Porto Sul em funcionamento. E eu agradeço a vocês a oportunidade e quero que vocês me convidem também, quando o doutor Iaquim nos chamar para dizer, vamos fazer a duplicação da FIOL. Porque tem carga e está todo mundo remunerado, está todo mundo muito bem. E nós temos aqui toda a Europa vai toda para a Itália. Um exemplo, dentro desse otimismo. Hoje, o prefeito de Veneza quer cobrar 100 euros por pessoa para entrar em Veneza. Não deu certo porque a comunidade achou cara. Ele fez 25, que é o mínimo, lotou. A programação de acesso para a Itália pelo Mediterrâneo é um mês de antecedência. Então, se nós formos à Itália hoje, tem que programar que nós vamos entrar em Veneza com um mês e pagar 25 por pessoa euros, vezes 6, e no máximo um grupo de 25 pessoas, porque está lotado. Veneza está lotado, Barcelona lotada, Mykonos lotado, o mundo está rodando em alta escala. E o nosso Porto Sul parado. E a nossa FIOL parada. Nós estamos perdendo a oportunidade de acabar com a carência do estado da Bahia, do estado de Tocantins, de Mato Grosso, de Goiás, do Peru e assim sucessivamente. E agora a gente tá na parte do turismo, aí nós estamos na temporada aqui em Ilhéus, temporada de cruzeiros. Mais de 20 navios vão aportar aqui em Ilhéus, aqui nessa temporada. Isso é muito bom. Isso é para o turismo, a alavancada muito grande. Ainda mais com isso, com Porto Sul. E principalmente tendo um ticket médio per capita alto. Porque aí é um dado que nos deixa triste. O ticket médio hoje de Europa, médio, está R$200. De consumo, não é nem de hospedagem. Sabe quanto é o ticket médio de Ilhéus hoje? Por pessoa, R$200. 17, R$18.
5% do que a Europa gasta, nós estamos gastando aqui. Uma fiel dessa implantada, você vai ver que o nosso ticket médio vai passar de R$200. Porque o inglês, o turco, o italiano vai estar aqui. Porque ele quer as pedras ornamentais, ele quer o grafite, ele quer o vanádio, ele quer ir a Caetité para exportar vanádio. Então está tudo pronto e esse projeto está na mão. Eu vou dar para vocês o projeto, está aqui comigo o projeto. Eu tive a felicidade, Deus me iluminou, eu fui abençoado de aprender na África e na Europa e muito nos Estados Unidos e fazer com que isso aconteça. Só que eu fiz isso em 2016, janeiro de 16. Nós estamos chegando em janeiro de 25. É muito tempo, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu coloco à disposição para qualquer pergunta, eu estou às ordens sempre, que a nossa Bahia possa, de fato, atender os pedidos de nosso doutor Luiz, para que a gente entre nessa corrente de comércio. Você provocou aí um segmento, nós estamos aqui fazendo provocações, né? Envolver a sociedade, o segmento hoteleiro, né? É o turismo, né? O turismo, então, o incremento do turismo... E o sul da Bahia, principalmente, é muito forte. Que não seja sazonal. Muito forte. Que não seja sazonal, seja, né, perene. Enfim, eu acho que tem que trazer o segmento para essa discussão também. Nós vamos fazer isso e provocar também, né? Eu já disse e repito, aos prefeitos eleitos. Eu deixo aqui uma provocação ao excelentíssimo prefeito, já vou colocar dessa forma, o Valderico Júnior de Ilhéus, né, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que se envolva nessa discussão. Valderico começando agora pela primeira vez, os outros já conhecem a máquina pública, que tome consciência disso, né, do que representa uma obra como essa para os cofres do município. Me permita, eu tive com o prefeito Valderico, fiquei impressionado com a expertise dele e o conhecimento. O bom caráter, a vontade de servir. É a nova geração que está vindo aí. Jovialidade, ele e a Vanessa, eu fiquei impressionado com a forma proativa e com o conhecimento que tem para poder fazer com que esse projeto seja implementado em curtíssimo prazo e que a nossa Ilhéus volte a ter o clã da Gabriela, do Cacau, do Jorge Amado. Eu acho que o prefeito vai poder contribuir de uma forma muito proativa com toda a tecnologia possível e disponível para que a gente possa chegar nesse sucesso em curtíssimo espaço. Eu tenho essa esperança e voto e faço um pedido para que todos possam contribuir com esse movimento, que a geração de riqueza tem que chegar para ontem. E eu acho que ele vai fazer acontecer. Para muitos. Né? É isso aí. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, essa conversa tão esclarecedora. A gente fica agora na expectativa da volta de vocês, do retorno, para trazer boas notícias. Para agora a gente fala, não vai haver venda, vai continuar aqui, a Bahia vai enriquecer, a gente vai ter aí então esse dinheiro circulando, né, na parte hoteleira, a gente vai ter a terra de Gabriela então sendo vista aí com outros olhos. Então fico no aguardo e já agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado, recomendações a todos e que a nossa Bahia possa voltar a ser o lugar que ela sempre esteve. Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Foi muito importante vocês terem vindo aqui, porque muita gente não está sabendo disso. Inclusive essas entidades de classe aí tem que se envolver aí, tem que se integrar num movimento muito grande, viu, Joaquim? Que é para a gente não deixar acontecer uma coisa ruim. A gente tem que continuar como que já estava, falta pouco para a gente chegar lá. Porque agora vai dar para trás? Vai entregar o ouro? Não. O minério, a gente está entregando um minério, né? Que é pior. Obrigada. Olha, então voltamos aqui ao estúdio. Tonel, o que você tem aí de PQP hoje pra gente? Eu quero falar aqui sobre vai ter um simpósio, né? Um simpósio sobre migração aqui em Itabuna, que está subordinado ao quê, meu Deus? A Secretaria de Promoção Social, né? E vai discutir a situação dos migrantes durante esse simpósio. Agora, o que realmente é interessante é esse simpósio. Agora vem especialistas de renome nacional. Vão estar aqui discutindo a partir de amanhã, quinta-feira, das 9 às 18 horas, lá no Centro de Cultura da Uniacílio. O simpósio é intitulado Democracia, Direitos Humanos e Migração.
é aberta ao público e vai discutir a situação dos migrantes que chegaram a Itabuna. No caso, esses migrantes, né, especificamente, são os venezuelanos, que a gente está vendo aí nos sinais, no semáforo, ali na Praça Camacan mesmo, onde eles ficam mais ali. Mas ficam também lá no São Caetano, ali na Avenida Manuel Chaves, também ali com muitos migrantes. Agora estão confirmados especialistas de reconhecimento nacional, que vão discutir os desafios enfrentados pelos migrantes na sua jornada. Só que não fala aqui quem vai falar pelos migrantes. Sim, a Secretaria de Promoção Social, que está dando acolhimento, que está dando assistência, tudo bem. Mas esses migrantes, eles têm as suas demandas, eles têm os seus problemas, as suas necessidades, as suas carências. Porque até agora, não sei o que foi feito pelo município para acolher ou para... não é discutir, tudo bem, tem que discutir. Mas para resolver, para decidir a situação desse migrante, que é muito humilhante o que a gente vê nessas sinaleiras. Esse pessoal ele não sabe escrever o português direito, sou migrante venezuelano, escreve errado, com os cartazezinhos mal feitos, pedindo, senhoras idosas, umas com filhos, você vê senhorzinhos, tudo, pedindo o quê? Mesmo dizer na palavra meio que é esmola, pedindo dinheiro, pedindo algum recurso para comer. Então, eu pergunto, o que é que essa Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza está fazendo? É bom que se faça presente amanhã lá nesse simpósio, que é amanhã dia 28, só porque tem entidades que precisam ir lá, até ONGs, e vão lá para saber o que é que está sendo feito por essas pessoas. Não pode deixar como está. A situação na Venezuela é ruim, por isso que eles estão migrando. Porque lá a situação não tem nem o que comer mesmo. Eles estão vindo para o Brasil. E aqui eles têm que ter uma acolhida, um amparo social, né, que os ajude a sair dessa miséria, dessa dificuldade. Sempre está tendo problema, briga, conflito, numa casa aí de botar à disposição deles, mas é preciso mais do que isso. Não é só trazer especialista de renome, ex-ministro, não sei quem lá, um bocado de nome importantes aí do governo federal para trazer aqui, sim. Mas e aqui? Tá fazendo o quê? Qual é a parte que o Itabuna fez, que o município fez? Qual foi para defender esses migrantes, para ajudá-los? A pergunta tá aí. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu quero saber o que é que está sendo feito por esses migrantes, principalmente venezuelanos, que é o nosso caso específico. Olha, então a gente vai ficar no aguardo aí da ida de Toné amanhã, para na próxima semana, segunda-feira, você já vem, né, Toné, com as notícias. Vamos atualizar e saber o resultado. Pronto, agora a gente vai já finalizar o programa e eu quero chamar a previsão do tempo para a gente estar informado como é que o clima vai ficar aqui em todo o sul da Bahia. Será que vai dar praia? Quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Olha, Ilhéus segue aí com tempo firme, solzão em Ilhéus, mínima de 23 graus com máxima de 29 graus. A probabilidade de chuva é de 11%. Você aqui de Itabuna, o tempo também segue firme, com solzão, dia ensolarado, mínima de 22 graus e máxima de 30. A probabilidade de chuva é de 15%. Buerarema segue também com mínima de 21 graus, o tempo firme por lá, dia de solzão e a máxima de 29 graus, com probabilidade de chuva em 23%. Itacaré, o tempo está fechado, com pancadas de chuva, mínima de 23 graus e máxima de 29. Itajuípe, o tempo também está chuvoso, com pancadas de chuva e mínima de 22 graus. A máxima segue em 29 e a probabilidade de chuva é de 43%. Ibicaraí também segue chuvoso, com pancadas de chuva, mínima de 21 graus e máxima de 29. A probabilidade de chuva é de 45%. Canavieira segue com tempo firme, ensolarado, mínima de 23 graus, com máxima de 29, e a probabilidade de chuva chega aí a 5%. Você aí nos assistindo de Salvador, a nossa capital baiana, está com o tempo aí então chuvoso, pancadas de chuva. Muita chuva em Salvador. Salvador está previsto aí para o dia inteiro ser de pancadas de chuva, segue com mínima de
24 e máxima de 27. Olha, Porto Seguro segue aí com mínima de 22 graus, máxima de 28 e o tempo firme, sem probabilidade de chuva para o dia, seguindo então com 10%. Vitória de Conquista também, o tempo está bastante chuvoso, é esperado muita chuva pela tarde, com mínima de 18 graus e máxima de 26 graus. Olha, já estamos finalizando o programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência aqui, ligadinho através aí do canal 24.2, perdão, ou pelo nosso canal do YouTube. Amanhã a gente tem esse encontro marcado a partir das 10 horas. Eu e você, a gente vai bater um papo aqui bem legal, com entrevista, com quadro e muitas informações. Quero agradecer a sua presença até esse finalzinho aqui. A gente se encontra amanhã. E hoje também tem o que, Toné? Fale aí, Toné, já que... Alerta Cidade, com Denilton Santos. Isso, então Boa agora tarde, a gente vai até a ficar com próxima. informações aqui de Itabuna e toda a região.